Muito bem, parente. Nossa terça cultural está começando aqui na nossa programação, aqui na nossa estação Canoa Cultural Multiplataforma, agora com o sinal restabelecido. E a gente recebe com muito prazer aqui a nossa convidada, a professora Ingledes Iraoka. Tudo bem com você? Olá, Adriano. Olá a todos os ouvintes. Boa noite. Eu estou bem, graças a Deus, e espero que vocês também estejam bem. Muito bem. Nosso programa de hoje vai falar sobre a importância da biblioteca escolar na vida dos alunos. E como o nosso programa sempre começa, já é de praxe, a gente vai pedir para a professora Ingledes Iraoka falar para vocês um pouco sobre quem ela é, o trabalho que ela desenvolve, e aí a gente começa, parente, a falar exatamente sobre o nosso assunto de hoje, que é a importância das bibliotecas na vida dos alunos. Professora Ingledes, é com você, faça aqui para os nossos ouvintes a sua apresentação, diga um pouco de quem é você, o seu trabalho, para a gente começar já a entrar nesse clima da nossa conversa. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Adriano. É sempre um prazer participar e estar, presente sempre que você me convida, para uma entrevista. E hoje, eu estou como professora readaptada, eu trabalho na Escola Francisca Pereira de Araújo, uma escola de nível fundamental 2, de 6º ao 9º ano, e estou como auxiliar de biblioteca, e como responsável da biblioteca pelo turno vespertino. Eu já estou nessa função de auxiliar de biblioteca, já vai fazer 3 anos, e gosto muito do trabalho que eu tenho desenvolvido. Muito bem, então, para você que está chegando agora para participar do nosso podcast ao vivo com a professora Ingledes Iraoka. Professora, a gente estava falando que antigamente a biblioteca escolar era a nossa internet, não é? Quando a gente queria saber algum assunto escolar, a gente tinha que recorrer à biblioteca. No interior onde eu morava, as bibliotecas eram bem poucas, quase inexistentes. Mas mesmo assim elas eram eficientes, uma vez que na escola que não tinha, os professores designavam os alunos para ir até as poucas escolas que tinham essa biblioteca física, e a gente pesquisava nas enciclopédias os conteúdos, Então, era uma forma da gente pesquisar e aprender os conteúdos, já que naquela época não tinha as facilidades como tem a internet hoje em dia. Mas hoje a gente vê também que a realidade não mudou muito, porque muitas escolas, mesmo públicas, elas não têm uma biblioteca. E as poucas escolas que têm esse espaço de biblioteca se resume apenas em empréstimo de livro. Como é que você vê essa organização das bibliotecas hoje nas escolas como um todo, de uma forma em geral? Bem, infelizmente, essa é uma realidade no nosso país. A maioria das escolas não tem biblioteca e as poucas que tem um acervo assim muito antigo, O governo ele não investe em livros para a biblioteca, em livros para didáticos, em livros para fazer pesquisa. E muitos professores também, eles não fazem uso da biblioteca, porque a biblioteca ela é um lugar que não é só para empréstimo de livros, mas os professores podem ir fazer um momento de leitura, Os professores podem ir também,
né, ensinar o uso de um dicionário, porque hoje, devido à internet, muitos, né, não conhecem nem o que é um dicionário, não sabem fazer uma pesquisa de uma palavra no dicionário. E o brasileiro, ele, infelizmente, ele não tem esse hábito da leitura. E por isso, né, seria muito importante que cada professor, que até mesmo os pais, fossem desenvolver, fossem, no caso, levar os seus filhos à biblioteca, mostrar o quanto aquele espaço ele é importante, porque dentro de Manaus nós temos algumas bibliotecas públicas, né? E também dentro das escolas os alunos eles podem sim fazer pesquisa numa biblioteca de uma outra escola, embora hoje isso não aconteça, porque a maioria dos pais não incentiva e alguns professores também não incentivam, infelizmente. Muito bem, Estação Canoa Cultural, sua estação multiplataforma na internet. A gente está recebendo hoje no nosso podcast a professora Ingrid Ziraoka, e a gente está conversando exatamente sobre a importância da biblioteca, a importância, né, desse espaço na vida escolar dos alunos. Professora, um dado importante que a gente vê que se reflete na maioria das escolas do nosso país é que quando a gente faz um comparativo entre alunas e alunos, a gente percebe um interesse maior das alunas, das meninas, em relação à leitura dos meninos. E a gente não sabe até que ponto isso é prejudicial para os alunos, numa forma geral, né? Na escola que a senhora trabalha, isso acontece realmente? As alunas, elas são mais assíduas nesse quesito de ir à biblioteca do que os próprios alunos, os meninos? Sim, isso acontece. Tanto que na biblioteca onde eu trabalho, nós temos premiações, né? E eu também faço um levantamento da quantidade de livros que cada aluno ele empresta, né? E também tenho cuidado de sempre perguntar para eles o que eles acharam da leitura, conversar sobre a leitura do livro. E as meninas, né, elas são campeãs dessas premiações. Geralmente são as meninas que ganham. Uma menina, no ano passado, do 9º ano, chegou a ler 19 paradidáticos por mês. Em contrapartida, os meninos, né, praticamente não frequentam a biblioteca e os que frequentam conseguem ler no máximo 2 livros por mês. Então, nós podemos, né, chegar à conclusão que realmente as meninas elas são muito mais interessadas pela leitura, principalmente pela leitura de paradidáticos, né? E isso desenvolve muito, né, a habilidade de todos eles. Mas, infelizmente, os meninos, eles não têm esse hábito e a maioria não gosta de ler, né? Não gosta de frequentar o espaço da biblioteca. É verdade. Isso vem uma pesquisa em que, no universo de 100%, mais de 70% dos frequentadores e leitores das bibliotecas públicas são de meninas em relação aos meninos. Agora, uma coisa que também vem chamando a atenção é que nas bibliotecas há uma carência de ter livros de gêneros diversificados em relação ao empréstimo e ao manuseio desse material para os alunos. Por exemplo, muitas instituições, os professores dizem que só tem livros infantos juvenis
e assim, com o mesmo enredo, não tem, assim, jornalísticos, investigativos, de ficção, etc. Na escola que a senhora trabalha, há essa diversidade ou o objetivo é que ele seja direcionado somente para atender com paradidáticos? Como é que funciona lá essa dinâmica nessa biblioteca que você trabalha? Bom, na biblioteca onde eu trabalho, nós temos um acervo de livros, né, infanto-juvenis, mas também com temas variados. Temos de ficção, temos investigativos, temos vários temas assim, ligados à nossa literatura amazonense, né? Nós temos esses livros e ano passado nós recebemos assim, livros em grandes quantidades de autores amazonenses, o que me alegrou muito, né? Livros de poesia, livros de conto, né? E esses livros, eles foram, assim, livros que nós recebemos, assim, com 35 livros, 52 livros. Então, os professores de português, eles tiveram a oportunidade de trabalhar, né, com esses livros para, assim, agregar o conteúdo, né? E tivemos, assim, trabalhos brilhantes. Teve uma professora que ela emprestou, fez um trabalho com uma turma, a turma toda emprestou o livro, leu esse livro, que é 3 vezes a Amazônia, e cada turma, ela dividiu em vários grupos, cada grupo, né, ficou com um capítulo do livro. E eles apresentaram o capítulo do livro, fizeram uma leitura, apresentaram o capítulo do livro, que era o trabalho livro na caixa. Então, eles iam apresentar aquele capítulo ali dentro de uma caixa. Eles escolheram uma caixa e eles iriam representar, né? Saíram trabalhos belíssimos, a apresentação foi feita dentro da biblioteca e esse foi, assim, um projeto maravilhoso da professora que ela fez com os alunos do 7º ano. Muito bem, Estação Canocultural, a sua estação multiplataforma na internet. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, por outras plataformas que cobrem aqui a nossa estação Canoa Cultural Multiplataforma. Eu quero desejar uma boa noite especial para os amigos aí na cidade de Taquatiara que estão participando da nossa programação, para os amigos aqui na cidade de Maués que já estão ligados aqui na programação da sua estação multiplataforma. Também quero desejar uma boa noite especial para minha amiga Leude, que ela está lá em Canutama, professora, curtindo a nossa programação. E tem uma pergunta para a senhora. Lá de Canutama, viu? A pergunta é o seguinte, em relação, ela fez assim, ó, o Exame Nacional de Língua Portuguesa apontou que o Brasil tem alunos com um déficit muito grande no quesito interpretação de textos variados. Ano passado, segundo a pergunta que ela fez aqui, e também eu pude constatar, porque saiu também na revista Exame, que a maioria das bibliotecas apontaram 100% de sucesso de trabalho em relação à leitura e interpretação com os alunos de texto variado. Mas isso não reflete, quando analisado, a nota do Exame Nacional de Língua Portuguesa e muito menos com relação ao PISA. Como a biblioteca, ela efetivamente pode ajudar nessa alfabetização e letramento dos alunos nas escolas? Bem, essa pergunta é bem interessante, visto que o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né, é um programa onde são 58 países, né, que participam e que, infelizmente, o Brasil está na 51ª posição, ou seja, ocupa as últimas posições, né, do PISA. Verdade. E isso aí é o que reflete, né,
Por quê? Porque o brasileiro ele não tem esse hábito de leitura. Poucas pessoas têm acesso ao livro e, na maioria das vezes, hoje, por exemplo, é muito mais fácil um pai incentivar o aluno, um filho, a ficar na frente das telas, a dar um celular, um computador, do que a dar um livro. Né? Porque o próprio pai, na verdade, ele não tem esse hábito de leitura. E como que os nossos alunos e os filhos também, eles aprendem também, né? A partir daquilo que eles observam, principalmente a criança. Se eles observam que os pais não estão lendo, né? Consequentemente, como é que eu vou fazer um leitor se ele está observando e não está vindo eu fazer um tipo de leitura? Né? A biblioteca, ela é, sim, um local, um espaço maravilhoso para ser desenvolvido esse hábito da leitura, para ser desenvolvido o letramento, né? Mas como eu disse anteriormente, né? Precisamos que os pais e os professores, os educadores, eles incentivem o uso da biblioteca, não somente para ficar ali lendo um livro, mas também para fazer daquele espaço, né, uma extensão da sala de aula, né? Porque ano passado nós tivemos também um professor de língua de português no 9º ano que levou os alunos, né, para fazer um tour pela biblioteca. Depois disso, ele escolheu uma das obras de um autor amazonense e ele começou a leitura com a turma toda dentro da biblioteca, ou seja, ele saiu do espaço da sala de aula e foi trabalhar aquele livro, né? Foi trabalhar o livro escolhido, que todos os alunos estavam lendo o mesmo livro e eles tinham a oportunidade não só de ler em voz alta, né, cada um lê um parágrafo do livro ou uma página do livro, como também no final, né, fazer uma discussão do que entenderam. Né? E isso ajuda muito o nosso aluno a se desenvolver, ajuda muito no caso da interpretação de texto. Né? As escolas que usam a biblioteca nesse sentido, com certeza os alunos eles se desenvolvem mais. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das escolas e da maioria dos nossos alunos. Muito bem, Estação Canoa Cultural, sua estação multiplataforma na internet. Hoje a gente está recebendo aqui na nossa conversa a professora Ingrid Ziraoka, ela que está abordando o tema a importância da biblioteca na vida escolar dos alunos, parente. Olha só, vem uma pergunta aqui, professora, que é lá de Maués, viu? Professor Pedro diz assim: na minha escola tem biblioteca, tem livros, mas não tem quem trabalhe nela. E aí, será professora, que é possível a biblioteca funcionar mesmo sem ter ninguém? A gente acredita que sim, né? Porque os professores eles podem direcionar um tempo para lá, né? Para fazer um trabalho. Mas isso não é um empecilho também, esse fato de ter o espaço, mas não ter quem execute o trabalho nela? Bem, Adriano, é uma pergunta bem interessante, né? Aqui em Manaus, geralmente nós temos assim, por zona, quando tem muito, 5 bibliotecários trabalhando por zona. Então, é lógico que esse número ele não vai, né, suprir a necessidade da nossa capital, das nossas escolas. Né? E o que acontece? Todo professor como eu, que é readaptado, né, ele vai como auxiliar de biblioteca e ele vai assumir, né, a biblioteca, no caso, aonde estiver uma vaga. Tem escolas que realmente não
tem nem bibliotecário e nem auxiliar de biblioteca. Mas isso não impede o professor de levar a sua turma, desde que a direção e, no caso, né, a pedagoga, ela esteja ali ciente, né, ele pode sim pegar a chave do local, ir lá, fazer uma pesquisa do que ele quer trabalhar antes, no caso, no dia do planejamento, e depois ele levar os alunos até a biblioteca. Ele pode sim e deve ocupar esse espaço. É lógico que tem que ter cuidado com os livros, tem que ter cuidado com a arrumação do local, tem que ter cuidado, né? E orientar, ter uma conversa, né? Com muita orientação para que os alunos não venham, né, no caso, desorganizar aquele local, que deve ser utilizado por todos da escola. Né? Isso não impede o professor de fazer um trabalho na biblioteca. Pelo contrário, ele pode ir, mas sempre sendo orientado, no caso, pela direção da escola, pela pedagogia, né? Ele tem que ter esse apoio e deve sim, né, fazer uso desse espaço. Mas, como eu expliquei, não temos, né, nem bibliotecários, porque geralmente são pouquíssimos os concursos que tem para bibliotecários, né? Temos poucos na rede municipal e auxiliares de biblioteca como eu, né, também são poucos e não supre a necessidade, né, a demanda das bibliotecas abertas hoje. Então, eu espero, né, que futuramente, né, o governo ele tenha um olhar, né, um olhar especial para as bibliotecas e que no próximo concurso também venha abrir vaga, né, para bibliotecários, né, que possam fazer um excelente trabalho nas escolas. É isso aí, Estação Canoa Cultural, a sua estação multiplataforma na internet. A gente quer agradecer a todos os amigos que estão acompanhando o nosso programa de hoje. Nosso programa é transmitido pelo Facebook, Estação Canoa Cultural Multiplataforma. É transmitido também pelo YouTube, parente, não é? Estação Canoa Cultural Manaus e Estação Canoa Cultural Multiplataforma. A gente quer agradecer também todos os amigos que estão acompanhando a nossa programação pelo podcast do Spotify e também pelo Deezer. Nossa estação multiplataforma é assim, sempre sintonizado em você, e hoje recebendo a nossa querida professora Ingledes Iraoka. E olha, professora, as perguntas vêm chegando aqui. E olha, uma professora aqui da cidade de Manaus, ela pergunta o seguinte: qual será o futuro das bibliotecas com os Kindles? Qual será, professora, o futuro da biblioteca? A biblioteca ela vai conseguir realmente resgatar o seu caráter com a própria finalidade de ser um fomentador de pesquisa e de incentivo à leitura? Com a tecnologia, ela precisa ser aliada com a tecnologia, ou os alunos precisam se desconectar? Como é que está sendo visto essas questões, né? Já que o Brasil, por exemplo, vem sinalizando que agora os alunos têm que deixar o celular, né? Esse desconectar. Entretanto, muitos alunos dizem que frequentariam mais se as bibliotecas tivessem os livros digitais. Qual é a sua opinião enquanto leitora e enquanto profissional sobre isso daí? Bem, Adriano, é uma pergunta muito interessante, né? E eu, como leitora, né, posso dizer que eu creio que o livro físico, né, ele tem um papel fundamental, né, na humanidade, e que é muito bom poder pegar um livro, ter essa experiência, tocar, né, olhar,
uma capa bem feita, a escolha, né, de uma fonte e, como é que fala, sentir aquele cheiro do livro que todo leitor como eu gosta tanto. É muito bom, né, essa experiência. Então, eu creio, né, que o livro físico, ele é fundamental, né, nas nossas escolas e na nossa biblioteca. Mas também, né, não podemos deixar de lado a tecnologia, não podemos deixar de lado o Kindle que está aí, que está vindo agora com uma nova versão, até colorida, né, uma nova versão que tem uma canetinha e que você pode fazer as suas anotações. Então, é tudo assim, a tecnologia ela realmente chama atenção. Nem todos têm o acesso, mas ela chama atenção. Por quê? Porque com o Kindle, ou então mesmo com um celular, né, usando o aplicativo do Kindle, você pode carregar uma biblioteca inteira, coisa que você não poderia se você fosse para uma viagem, né? Eu, por exemplo, eu tenho, né, muitos livros em vários aplicativos, né, no Kindle, tenho no Skilo, eu tenho em vários aplicativos, vários e-books, vários livros que eu compro. E quando eu gosto muito do livro, eu compro o livro físico e também compro o e-book, né? E vindo dessa experiência que eu tenho, né, eu creio que hoje, no momento, né, os nossos alunos eles precisam se desconectar para poder ter esse prazer da leitura, essa concentração maior, porque já foi provado que o aluno, né, que lê, né, tanto um livro físico, ele, como é que fala, ele pode desenvolver outras habilidades, mais habilidades, assim também como o aluno que escreve, não é aquele que tira foto do que está no quadro, e nem aquele que digita, mas aquele que escreve, e isso neurologicamente, né, nos ajuda bastante. Então, eu creio sim que no momento atual os nossos alunos eles precisam se desconectar sim e ter esse prazer de ler um livro físico, de estar ali aproveitando dentro do espaço da biblioteca como um espaço novo, como um espaço bom para você fazer uma leitura, né, como um deleite verdadeiramente. Então, eu creio que há essa necessidade hoje, sim, né, de se desconectar um pouco mais, porque, segundo pesquisas, né, tem uma universidade que eu não me lembro agora o nome, mas que todos os anos ela fazia a seguinte pesquisa: do QI dos pais para o QI dos filhos. E durante muitos anos consecutivos, o QI dos filhos era muito maior do que o dos pais. Mas, nos últimos anos, né, essa mesma pesquisa vem dando um resultado assustador, que o QI dos filhos está mais baixo do que o dos pais. E isso, segundo, né, alguns especialistas, é justamente por conta, né, das telas, do uso das telas, de estar ali todo o tempo conectado, de estar ali todo o tempo com uma tecla, ter acesso a tudo e, ao mesmo tempo, não ter aprendizado fixo de nada. É isso aí, né? Nossa programação hoje, com o nosso podcast, a importância da biblioteca na vida escolar dos alunos. Olha só, né? Uma pergunta bem interessante, professora, que chegou aqui, é da Silvia. Ela diz o seguinte: na escola que eu trabalho, existe uma biblioteca. Os alunos vão lá, só folheiam os livros, voltam para a sala, sem ter conhecimento daquilo que ele pegou. E ela faz uma pergunta para você: como a biblioteca pode ajudar os professores a alfabetizar as crianças? Bem, professor, olha só, a maioria, né, das pessoas, elas têm esse entendimento que o aluno vai lá e só folheia os livros.
porque é lógico que depende muito do trabalho, tanto do auxiliar de biblioteca, como também do trabalho do professor, né? Existem momentos na biblioteca que é uma leitura de deleite, que é uma leitura em que os alunos realmente vão para a biblioteca para fazer essa leitura individual, né? E que, na maioria das vezes, eles podem escolher os livros, mas também tem aquela leitura em que é direcionada pelo professor ou então pelo auxiliar de biblioteca, onde o auxiliar ele pode contar uma história e fazer várias perguntas, e o professor também ele pode pegar um tema. Por exemplo, vamos trabalhar agora, no caso, se fosse trabalhar o Dia da Árvore, né? Então, um tema um livro que fosse trabalhado este tema, que tivesse essa temática, né? E que o professor pudesse o quê? Estar fazendo uma interpretação de texto com os alunos, fazer várias perguntas, né? Fazer alguns tipos de jogos. Quando eu trabalhei na primeira escola, como auxiliar de biblioteca, era uma escola de primeiro ou quinto ano. E eu fazia alguns jogos. Uma vez eu peguei e fiz um joguinho de leitura que era o seguinte: eu fiz com várias turmas, né? Eu peguei várias imagens aleatórias e eles teriam que, eu mostrava a imagem e eles teriam que começar a contar uma história. Cada aluno tinha que dar continuidade. Então, eu me lembro que eu selecionei várias imagens, figuras, né? Uma delas era do Pequeno Príncipe, a outra era uma panela de pressão. Então, eles tinham que usar de muita criatividade para dar continuidade na história através da figura que foi apresentada, né? E isso vai desenvolvendo o aluno, vai desenvolvendo a criatividade, vai desenvolvendo, né, no caso, assim, as próprias emoções, porque às vezes eles têm vergonha, né, de falar, e cada um deles ia contando, né, vai, no caso, assim, causando um rebuliço entre eles, porque eles acham muito divertido e, ao mesmo tempo, alguns assim, ficam envergonhados, outros não querem participar, mas veem os alunos, os colegas participando e vão participar. Então, há várias maneiras, né, de você usar esse espaço da biblioteca e desenvolver várias habilidades em cada aluno, né? Desenvolver até mesmo, no caso, né, a como lidar com as suas emoções, né, como é o caso de você ter medo, de você ter vergonha, né, e várias coisas. Você pode usar as fábulas. Por quê? Porque as fábulas, elas sempre têm no final o quê? Justamente, né, para a pessoa tirar uma lição, né, uma lição de moral. Então, você pode usar vários tipos de leitura e atrair os seus alunos, né, levando-os para a biblioteca, né? Mas isso o quê? O professor ele tem que orientar, não é simplesmente deixar lá, né? E deixar, vai ter momentos que isso é necessário, e é muito bom que eles possam escolher os livros e folheá-los, ter essa experiência, mas se todas as vezes for só esse tipo de experiência, com certeza os nossos alunos, eles não vão se sentir, né, interessados pela leitura, e nem tampouco ter o hábito de ler. Muito bem, Estação Canoa Cultural, a sua estação multiplataforma. Quero agradecer todos os amigos que estão acompanhando o nosso programa de hoje. E hoje a gente está falando sobre a importância do espaço da biblioteca nas escolas, na vida dos alunos, recebendo com muita gratidão a professora Ingrid Ziraoka, ela que está, né, dando o prazer aqui
conosco, de estar falando sobre a importância do ato de ler, né, principalmente do uso desse espaço que é tão necessário, mas que ainda falta em muitas escolas, não é, ter esse espaço físico, ter livros para atender a comunidade escolar e principalmente ter pessoas para trabalhar nesses espaços, não é? E uma pergunta que chegou aqui, professora, é o seguinte, é uma mãe que está perguntando aqui, olha, eu sou Fernanda, meu filho ele é autista. As bibliotecas têm material voltado aos alunos autistas? Na sua biblioteca, professora, que a senhora trabalha, esses materiais, eles existem lá para os alunos ou são os mesmos para todo mundo? O que muda é o enfoque do professor. Como é que está sendo trabalhado lá essa questão? Bem, professor, nós temos, assim, livros para autistas, nós não temos, né? Mas temos alguns livros que podem ser trabalhados, porque dependendo, né, do nível de suporte do autista, ele vai precisar, né, de um livro com uma fonte maior, com uma letra maior, ele vai precisar de livros com bastante imagem, bem ilustrado, e nós temos esse tipo de livro. Mas se o aluno ele já for alfabetizado, ele for um aluno de nível de suporte 1, muitas vezes ele vai buscar aquilo que é do interesse dele. E eu tenho até um exemplo quanto a isso. No passado, chegou um adolescente na biblioteca onde eu trabalho, e ele era um aluno do 7º ano, né? E ele chegou com aquele crachá do autista, e ele começou a me perguntar, professora, eu posso emprestar livro? Eu disse, pode, você primeiro tem que tirar a sua carteirinha. E aí ele perguntou o que era necessário, eu falei que ele só precisava trazer uma foto 3x4, que eu iria, né, fazer a carteirinha na hora e entregar para ele, e ele já poderia emprestar o livro. E, passada uma semana, ele foi na biblioteca novamente, né, trouxe a foto, eu tirei a carteirinha dele, entreguei, e no mesmo dia, ele emprestou um livro, né? E esse livro era um livro, assim, grosso, com mais de 200 páginas, né? E eu expliquei para ele, eu disse, olha, você pode levar o tempo que você desejar para ler esse livro, só que você tem uma semana de empréstimo. Quando chegar nessa uma semana, você vem aqui e reempresta o livro até você terminar de ler. E assim ele fez. Foram vários empréstimos, né, até que ele chegasse à conclusão do livro. E ele emprestou, reemprestou várias vezes o livro, e todas as vezes eu perguntava o que ele estava achando, o que ele estava entendendo. Então, isso depende muito do nível de suporte do aluno, depende muito se ele foi incentivado à leitura ou não, né? Mas nas nossas bibliotecas, dependendo do trabalho que for feito pelo professor, ou então pelo auxiliar de biblioteca, ou pelo bibliotecário, né, podemos sim encontrar livros, né, que possam suprir, né, essa necessidade para os nossos alunos autistas, também como os alunos que têm deficiência intelectual, né. Temos alguns, eu acho que tinha 1 ou 2 livros em braille também, né, que são para as pessoas de baixa visão, ou as pessoas que são cegas, que têm algum tipo de deficiência visual, né? E cabe também a pessoa que está ali como responsável ter conhecimento, né? E poder aplicar esse conhecimento ajudando, né, a cada um dos nossos alunos a usar o espaço da biblioteca da melhor forma possível. Muito bem, Estação Canoa Cultural, a sua estação multiplataforma. Olha,
eu vou lhe perguntar na verdade, não é nem uma pergunta, né? É o seguinte. Antigamente, como eu sempre digo, né? A nossa internet era exatamente as bancas de revista, não é? A gente passava e a gente conseguia, através da banca de revista, saber o que estava acontecendo no mundo. Quando a gente tinha dinheiro, a gente levava a revista para casa. Quando a gente não tinha dinheiro, a gente lia naquele local, né, que a banca de revista acabava sendo uma, entre aspas, uma biblioteca, né, para muita gente, e elas estavam em pontos estratégicos, como por exemplo ao lado de paradas de ônibus, nos pontos mais movimentados do centro da cidade, e isso de certo que fomentava a leitura, não é, para muitos. A falta da leitura, ela se dá, muitas vezes, segundo alguma pesquisa, pelo alto preço que a pessoa paga para obter um livro físico. Daí, muita gente faz a opção pelo lado digital. Mas, a pergunta que eu te faço é: essa carência desses espaços para leitura, independente de ser uma biblioteca, isso não contribuiu demais para que nós chegássemos a esse ponto de sermos praticamente quase que o último no quesito leitura, interpretação e de escrita, né, dos estudantes? Sim, de certa forma eu creio que isso contribuiu, né? Contribuiu, mas assim, eu creio que o que mais mesmo faz com que nós estejamos nesse último lugar é justamente a falta de hábito de leitura, né? Dos pais, às vezes da família, né? Muitas vezes dos próprios educadores e professores, porque, como eu falei, nós somos exemplos, né? E o livro no Brasil, ele é caro, né? Podemos até achar que é caro, mas, pensa bem, uma pessoa que escreveu um livro, muitas vezes, se ela for um cientista, né, um neurocientista, ela levou anos fazendo uma pesquisa, um estudo, que você vai adquirir na palma da sua mão por um preço tão simbólico, porque ela levou anos fazendo aquela pesquisa. E também, né, nós temos os sebos que ainda funcionam, nós temos pessoas que vendem esses livros na internet, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que não só doam os livros, como também vendem quando terminam de fazer a leitura, porque de repente não tem um espaço adequado para ficar em casa. Temos também as bibliotecas, os adolescentes entre eles têm a possibilidade de fazer de empréstimo de livros, troca de livros. Então, eu acredito que o maior problema seja essa questão do hábito, né, de realmente ser ensinado, porque nós não nascemos sabendo tudo. Nós nascemos o quê? Como um bebê, e aos poucos nós fomos crescendo e sendo orientados pelos nossos pais. Mas as nossas crianças, principalmente, por mais que você fale, elas aprendem observando, elas aprendem vendo aquilo que os seus pais, ou então que os responsáveis ao seu redor estão fazendo. Isso aí é o que geralmente vai gerar resultado, né? Eu não acredito, assim, a leitura como obrigação, né? Ela de certa forma funciona, mas com o tempo ela tem que se tornar um hábito e um prazer, como aquele livro, né? Eu acho que é Sonhe Alto, que é da história daquele médico
né, que a mãe era analfabeta e que quando ela viu que o aluno, o filho dela, ele era o último aluno da escola, o que mais tirava nota baixa, né? E eles passavam o tempo inteiro na frente da televisão. Ela chegou em casa, né? E ela fez o quê? Ela disse que eles só teriam um tempo limitado para assistir televisão, que todos os dias eles tinham que ir à biblioteca, todos os dias, né? Teriam que ler livros e fazer um relatório desses livros. Depois de muitos anos, os dois filhos foram descobrir que a mãe era analfabeta. Mas mesmo assim, ela desenvolveu o hábito da leitura. Esse aluno, ele se transformou no melhor aluno da escola e hoje em dia, né, ele lá nos Estados Unidos, ele é, se eu não me engano, governador, mas ele foi o primeiro médico a fazer a separação de gêmeos siameses. E um dos melhores, né, médicos cirurgiões do mundo. Então, isso prova, né, que quando você realmente quer incentivar alguém, o seu filho, à leitura, né, você consegue, basta você querer. Independente de muitas vezes, né, você está ali todo o tempo ao lado, mas que você leve esse aluno à curiosidade, leve esse aluno, né, a buscar, né, algo novo, a buscar conhecimento, a ter amor pela sabedoria, né, e buscar a sabedoria nos livros, né, seja livro físico, seja livro virtual. Então, eu acredito que essa questão do incentivo, essa questão de realmente estar ali, conduzindo a criança a esse hábito de leitura, ele é muito importante. É isso aí, Estação Canal Cultural, a sua estação multiplataforma na internet. Mais uma vez a gente quer agradecer todos os amigos que vêm acompanhando aqui a nossa programação de hoje, agradecer a companhia dos amigos que estão acompanhando a nossa programação aqui em Maués. Quero agradecer também a participação dos amigos que estão acompanhando a nossa programação aqui na cidade de Manacapuru. Os amigos aqui da cidade de Taquatiara também, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente está conversando com a professora Ingledes, falando sobre a importância da leitura, né, o espaço da biblioteca. E as perguntas, elas vêm chegando, professora, né? Tem uma pergunta, embora você já deu diversas dicas sobre a importância da biblioteca, mas a professora Ana quer saber como a biblioteca pode ser mais atrativa para as crianças. Bem, como eu falei, né, a biblioteca ela pode ser muito atrativa para as crianças, e nós podemos fazer desse local um local atrativo. Você pode levar os alunos e de repente pegar um TNT, sentar os alunos todos em círculos, contar uma história, ou então deixar eles à vontade, deitados no chão para que eles possam fazer uma leitura de deleite. Você pode de repente criar um jogo de leitura, aquele que eu citei que eu fiz na biblioteca com os alunos. Você pode escolher um livro e elaborar várias perguntas, uma interpretação de texto, levar os seus alunos à biblioteca, contar a história, né, ler esses livros com eles. Se eles forem, né, alunos assim pequenos, né, dar uma boa entonação de voz, fazer vários gestos, se falar sobre a chuva, faz eles fazerem o gesto da chuva caindo, se falar sobre o trovão, você vai fazer um barulho de trovão, né? Você pode usar, assim, as palavras principais do texto depois, né?
para fazer um ditado em sala de aula. Então, há várias maneiras que você pode usar ali a biblioteca, né, justamente formar equipes, e eles podem ler um determinado livro e depois contar a história para o seu colega, né? Pode levar aqueles que sentar do lado, aqueles que não sabem ler, né? E ir fazendo com que o outro coleguinha ao lado, ele possa ajudar o colega fazendo a leitura do livro. Então, há várias maneiras de você transformar a biblioteca, né, nesse mundo mágico que você pode entrar, que é o livro. Porque através do livro, você vai o quê? Você vai viajar, você vai ter o quê? Um contato com coisas diferentes, com histórias diferentes, com países diferentes. E você pode aproveitar tudo isso, né? E pode apresentar para os seus alunos também. Não só porque hoje nas nossas bibliotecas também tem biblioteca virtual, mas a biblioteca virtual ela só funciona geralmente para as escolas que têm bibliotecários, pelo menos na rede municipal. Então essas escolas também oferecem dentro da biblioteca a biblioteca virtual, um acervo virtual que os alunos podem ler, né? Podem ir lá para fazer a leitura, tanto que nessas bibliotecas geralmente tem computadores e eles também podem fazer leitura. Né? Mas nós podemos sim transformar, fazer um tour pela biblioteca, né? Levar o nosso aluno, por exemplo, eu estou trabalhando um texto em português e tem algumas palavras que são desconhecidas, então eu vou levar os meus alunos à biblioteca e vou fazer o quê? Vou ensiná-los a usar algum dicionário, né? Que ali já tem o quê? As palavras em ordem alfabética, né? Na maioria das vezes os dicionários eles têm vários verbetes e eles têm a separação silábica também. Eles também têm a parte morfológica, né? Que é justamente para dizer se é o substantivo, né? No caso, se, como é que fala, se é feminino ou masculino. Então, tudo isso você pode aproveitar, né? Mostrar, porque dentro da maioria das bibliotecas tem a Barça, tem o Mirador, que era o que? A nossa internet de antigamente, como você bem falou. Né? Era um lugar onde nós fazíamos as nossas pesquisas. Então, nós também podemos levar os nossos alunos a ter esse conhecimento. E, geralmente, dentro das bibliotecas municipais, né, há um acervo muito grande de obras amazonenses que podem ser trabalhadas também, porque a maioria dos amazonenses conhece muito pouco sobre o Amazonas, sobre a nossa história, sobre a história dos nossos pontos turísticos, né? Isso tudo dentro da biblioteca também pode ser trabalhado. Então, há uma diversidade de coisas que você pode fazer, né? E que você pode transformar ali como um espaço maravilhoso. Pode colocar, por exemplo, uma poltrona, uma cadeira e, de repente, ter ali aquele ajudante do dia que ele é o quê? Ele é o leitor. Né? E de repente esse leitor ele pode ser o quê? Pode colocar uma coroa na cabeça dele, né? Que pode ser a princesa ou o rei que vai contar a história, sentado no trono. Então, a biblioteca pode sim ser transformada num lugar atraente para os nossos alunos. Basta cada um de nós, professores, né, educadores, no caso, os auxiliares de biblioteca, porque a minha função como auxiliar é justamente estar ali para dar apoio ao professor. Mas, na verdade, eu estou ali para dar apoio. Quem vai fazer esse trabalho com os alunos, tomar conta da turma, é o professor. Não é o bibliotecário ou o auxiliar de biblioteca. É o professor que vai estar ali orientando os seus alunos. E o auxiliar de biblioteca ou o bibliotecário está ali para o quê?
para dar um auxílio, procurar os livros, separar os livros, né, distribuir os livros para os alunos, fazer a organização, fazer o empréstimo. Esse é o nosso dever, né, enquanto bibliotecário e auxiliar de biblioteca. Muito bem, Estação Canoa Cultural, sua estação multiplataforma. Eu quero agradecer a todos os amigos que estão participando desse programa, dizer a vocês da nossa grata satisfação de ter a companhia dos amigos que estão curtindo nosso programa aqui na cidade de Manaus. Você que está curtindo na região metropolitana da cidade, também muito obrigado pelo carinho. Você que está acompanhando, parente, nosso programa aqui pelas outras redes sociais que a Estação Canoa Cultural Multiplataforma cobre, também igualmente a gente agradece pelo carinho e pela audiência, agradecendo o carinho do meu amigo Luciano, também da Leonília Falcão, Lucinda Andrade, o Gilson Beckman, ligado aqui na nossa programação. Um alô especial para o Raimundo Nonato, também para o Frank Mar, para Socorro Costa, lá em Taquatiara, ligado sempre na programação da nossa estação. A Patrícia Araújo já chegou aqui também, conectado conosco. E também quem está aqui, o Raimundo, o Kleber, os amigos da Augusta, já também ligadíssimo na nossa programação. E muitos outros que a gente não consegue visualizar por conta, né, do nosso link está transmitindo para diversas plataformas. A gente quer agradecer também, né, o carinho da professora Ingrid aqui com o nosso programa. Já de antemão convidá-la para participar de outros podcasts aqui na nossa estação Canoa Cultural Multiplataforma. Nossa conversa sempre muito gostosa, falando sobre diversos assuntos. A professora Ingrid é uma pessoa que eu admiro muito pela sua versatilidade em administrar diversos assuntos e agora brilhantemente trabalhando conosco sobre o uso da biblioteca, a importância da leitura, né, que é fundamental, né? E como a gente ainda tem alguns minutos aí para encerrar o nosso programa, as crianças, professor, estão já na última semana de férias e muitas já voltaram a estudar e outras já estão nesse processo de finalzinho de férias, né? A pergunta não é sobre biblioteca. Eu queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, já dando uma dica, já de como as mães podem já começar a preparar as crianças para esse retorno às aulas, não é? Essa rotina inicial, mesmo em casa, mas já puxando o gancho para que elas já possam chegar na escola no ritmo de estudar, porque a cobrança vai ser muita, a gente sabe, principalmente por conta da Prova Brasil. Então, que dica você dá para as mamães para já ir começando a trabalhar essa ideia de que os alunos vão ter muito trabalho, né? Já que a Prefeitura de Manaus trabalha com sequência didática, né? Com as apostilas, principalmente no 5º ano, no 9º ano, no 3º ano, que são os anos de maiores cobranças. Que dica dá para as mães nesse momento já de final de férias, mas já entrando nesse ritmo de volta às aulas? Bem, Adriano, realmente na rede municipal, né, estamos assim a poucos dias do início das aulas, né? Essa é a última semana de férias e a partir da próxima semana, né, os alunos já estão voltando para as salas de aula. E o meu conselho para os pais é, a partir desta semana, já comece a reduzir as telas, já comece a colocar seu filho para dormir mais cedo, né? Já comece a providenciar o material escolar e o fardamento para os seus filhos, né? Conversem com eles, tenham uma conversa, mas ao mesmo tempo não deixem de aproveitar esses momentos em família, enquanto as aulas ainda não começaram, né?
e procure reservar sempre um tempo para orientá-los, né? Colocar em ordem o material escolar, identificá-los corretamente, né? Quem tem possibilidades, é lógico, vai comprar um material escolar novo, né? Canetas, mochilas, mas aqueles que não têm possibilidade, né? Lave o material antigo, né? Coloque tudo em ordem, para que quando chegue esse tão esperado dia das voltas às aulas, tudo esteja organizado. E essa também é uma maneira, né, do seu filho ele se sentir com certeza amado, de se sentir cuidado, né? Então é bem importante tudo isso, providenciar a garrafinha de água, providenciar o fardamento, né, providenciar aquilo que é necessário para que o seu filho ele possa desenvolver assim, as habilidades dele em sala de aula, que ele possa ter uma noite de sono tranquila, porque quando se dorme bem, o aprendizado é maior, que ele possa ter uma alimentação balanceada, porque o aluno com fome ele não vai aprender, né? Principalmente aqueles alunos do 5º ano e dos 9º anos, porque são aqueles que vão fazer o quê? A Prova Brasil, são aqueles que realmente vão ter um ano atípico, um ano bem mais trabalhoso, com muitas atividades. E vale lembrar que você precisa preparar o seu filho para isso, né? Preparar justamente assim, né? Não deixe ele ficar faltando por qualquer coisa, cuide da saúde do seu filho, tanto saúde física, emocional, mental, cuide da saúde do seu filho, né? Cuide dos momentos, né? Faça com que ele tenha momentos prazerosos, momentos de felicidade, porque eles vão ser memórias, né? E são memórias que vão ficar ali guardadas, né? E que vão fazer dele um aluno, uma pessoa melhor. Então, esse é o meu conselho para cada um dos pais, que eles possam verdadeiramente ter esse cuidado, né? Já começar a criando uma rotina para o seu filho, antes de começar as aulas, não deixar para a véspera, mas geralmente 1 a 2 semanas antes, já vai criando essa rotina de volta às aulas, para que ele não venha sentir um impacto muito grande quando ele chegar na sala de aula. Muito bem, então nós já chegamos no final do nosso programa. Mais uma vez agradecendo os amigos que acompanharam a nossa programação aí na cidade de Canutama. Um alô especial para minha amiga Luana, ela que assiste o nosso programa lá, né, na cidade de Boa Vista do Ramos. Muito obrigado pelo carinho. Minha amiga Leonília Falcão, Patrícia Sandra, um alô para o Luciano, para Solange Monteiro, um alô para minha amiga Eliana Monteiro e Máximos, parente, aí na cidade de Taquatiara. Socorro Costa, ligado na nossa programação. Quero desejar um alô especial também para minha amiga Lia Silva, ela que está curtindo a nossa programação aqui no bairro do Alvorada. Um alô especial para a rapaziada aqui no bairro Amazonino Mendes, ligado na nossa programação. E olha, você que perdeu a entrevista com a professora Ingrid, daqui a pouco, né, no máximo em 10 minutos, vai estar disponível nos nossos 2 canais no YouTube, tá certo? A entrevista vai ficar disponível também aqui no nosso Facebook, mas nas outras plataformas, parente, infelizmente, elas não ficam salvas, né? E, né, elas passam ao vivo e quem assistiu, parente. Quem não viu, né, a gente convida você a vir para as nossas redes sociais e, claro, né, que você pode, né, pegar, baixar esse programa e ouvir a qualquer momento. Mais uma vez a gente quer agradecer a nossa convidada, a professora Ingrid Ziraoka, convidar ela para a gente fazer uma parceria aqui de podcast, viu, professora? A gente pode fazer na última terça-feira de cada mês aqui um programa ao vivo como esse. Se você quiser ser parceira aqui da nossa programação,
desde já a gente convida você. Eu quero convidar você também, professora Ingrid, para o nosso projeto desse ano, que são os aulões lá no Centro Histórico com o DJ Adriano Comendador. Não é? O primeiro aulão vai acontecer agora em fevereiro. Não é? A gente já aproveita para convidar você que quer conhecer um pouco da história do Centro Histórico de Manaus, né? O professor Adriano, né? Essa pessoa que vos fala. No dia 15 de fevereiro nós vamos estar nos encontrando, é um sábado, lá na Praça Dom Pedro II, e você vai conhecer a história da Praça Dom Pedro II, as ruas mais antigas de Manaus, os casarões do entorno, né? Eu vou ter o maior prazer em contar um pouco da história para você. Vou levar você, parente, para ver o ponto exato onde ficou lá no passado o Forte de São José da Barra do Rio Negro, que não é divulgado pela prefeitura, deveria ser, não é, parente? Afinal de contas, está tão pertinho, bem do lado ali do complexo Bootline. Muita gente vai ao centro da cidade, mas muita gente não sabe aonde foi que a nossa cidade surgiu. E ela surgiu ali, ao lado do Porto de Manaus. Eu vou ter o maior prazer em contar essa história para você. Tá certo? Prometo que a gente não vai andar muito, não é? O trajeto é a Praça Dom Pedro II, Mirante Lúcia Almeida, Complexo Bootline e Porto de Manaus e Alfândega. Eu vou ter o maior prazer em contar essa história para você. Se você não puder ir, parente, né, você que mora em outros municípios, você vai poder acompanhar o nosso aulão pela nossa estação Canoa Cultural, porque a gente vai transmitir essa história, esses pontos, e você vai poder acompanhar pela nossa estação. Mas desde já eu convido você, professora, para estar conosco nesse momento memorável onde a gente vai começar a falar sobre a nossa origem, a história da cidade de Manaus pela estação Canoa Cultural. Parabéns, Adriano, né? Essa é uma programação maravilhosa e eu vou fazer o possível para estar presente, porque é muito bom participar de um projeto como esse, e eu aceito sim o seu convite, né, para fazer uma parceria, né, e nós podemos sim conversar sobre outros assuntos, trazer temas interessantes, né, no caso uma vez por mês. Pode contar com a minha participação, né, no que eu puder eu estarei aqui para ajudar. E eu já agradeço o convite, eu agradeço as perguntas, né? Agradeço também a cada um dos seus ouvintes, né? Que realmente Deus possa abençoar todos vocês e que nós tenhamos assim a oportunidade, né, de conversar sobre muitos assuntos no decorrer deste ano. Muito bem, então, né, a gente já chegou no finalzinho do programa. Antes de eu encerrar o programa, eu quero parabenizar, viu, professora Ingrid, a nossa querida Nicole, ela que já vai se formar em Direito, não é isso? Fiquei muito feliz com essa conquista, não é? E eu acredito que você está muito feliz também, né, por toda a dedicação dela, não é? E a Estação Canoa Cultural parabeniza a nossa querida Nicole por essa formatura, não é? Ela que é a mais nova advogada, não é? Aqui da cidade de Manaus. Isso. Sim, a Nicole é minha filha e a Nicole também, né, já estudou na mesma escola que nós trabalhávamos e neste ano ela está rolando grau no mês que vem em Direito, né, mais uma conquista, né, louvado seja Deus por isso. E a Nicole é fruto de escola pública também, né, cursou ali na UFAM e eu estou muito orgulhosa assim da minha filha e muito obrigada, né, por essa homenagem. Com certeza. Então,
Professora, vamos fazer a nossa consideração final do nosso programa. Mais uma vez, a Estação Conocultural se sente honrada em receber você aqui, né, para a gente falar desse assunto que é muito importante, o uso da biblioteca. A biblioteca precisa ser um ambiente vivo nas escolas. O sucesso da biblioteca, evidentemente, depende também dos professores que trabalham nas instituições, valorizando esse espaço, aproveitando esse espaço para fomentar como um ambiente de leitura, um ambiente propício para que você, educador, possa trabalhar os diversos gêneros da literatura. É um espaço que você pode trabalhar a interpretação textual, é um trabalho que você pode fazer com um trabalho múltiplo ali dentro, porque a gama de conhecimento que existe dentro da biblioteca é muito grande, né? Agora, precisa ser um ambiente realmente fomentador de cultura, não é? Na cidade de Taquatiara, que é a minha cidade natal, existe, nas poucas bibliotecas que tem, um trabalho lá, professora, que os bibliotecários pegam as crianças que têm uma desenvoltura maior na leitura e eles fazem uma espécie, entre aspas, de venda dos livros. Como é isso? Não é venda, não é vender o livro, mas é vender no sentido de ser de interesse dos outros alunos, né? Então, por exemplo, o aluno leu lá um livro do Monteiro Lobato, aí a professora pega, grava o menino falando sobre o livro, o menino faz uma apresentação sobre aquele livro, diz as partes que ele gostou, né? Faz os elogios e essa gravação ela vai para a rede social da escola. Os alunos têm acesso a essa rede social e cria um interesse tão grande de alunos da própria instituição como alunos de outras escolas ali da cidade que vão até a biblioteca para emprestar esse livro. É uma ação que eu achei assim fantástica, mas não vi em nenhum outro lugar. Uma outra ação que fomenta a leitura é na Praça de São Sebastião, todos os domingos, das 16 às 19 horas, tem lá a biblioteca itinerante, voltada para as crianças de 7 a 15, 16 anos. Mas, em vez das crianças irem para a leitura, o que elas se interessam mesmo é apenas pela parte de pintura e de desenho, né? E os livros ficam aquém, né? Então, papai e mamãe, é necessário que se fomente nas crianças a importância do hábito de ler, né? Mais uma vez a gente agradece a professora e, professora Ingrid, faça as suas considerações finais aqui, porque o nosso programa só tem 6 minutinhos para encerrar. E mais uma vez parabenizo você pela excelente educação que deu a Nicole, né? Eu conheço a Nicole desde pequenininha, né? E desde pequeno que ela demonstrou ser uma criança com uma inteligência ímpar, né? E como você falou, né? A maior parte do sucesso vem da família. Você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que eu gosto muito, e não é à toa que nós estamos formando essa parceria, porque sei que você tem muito a contribuir, é uma pessoa de excelência. Então, nesse momento, o microfone aberto para você fazer as considerações finais desse nosso primeiro encontro, né? Nós ainda vamos ter 11 encontros durante o ano, né, professora? Muito bem, se Deus quiser, teremos sim. Desde já, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa porta aberta, muito obrigada por estar sempre presente, né? E pela sua amizade. Muito obrigada mesmo por esta oportunidade, né? Falar sobre as bibliotecas, falar sobre leitura é algo que é prazeroso para mim, porque eu sou uma leitora,
E eu tenho a minha biblioteca particular, seja ela virtual ou seja ela particular aqui dos meus livros preferidos, né? E isso, assim, me ajudou muito no desenvolvimento para todas as coisas. E assim mesmo, eu espero, né, que os pais possam levar os seus filhos a terem o hábito da leitura. Isso é muito importante. Leve-os para visitar uma biblioteca, mostre os diversos tipos de livro, conte história para os seus filhos, como você mesmo falou, fomente, né, esse desejo pela leitura, para que eles possam ser leitores e que eles possam galgar cada vez mais alto. Porque eu tenho certeza que cada pai quer o melhor para o seu filho. Então, aproveite, né, e faça com que o seu filho tenha bons hábitos. E um desses hábitos primordiais para o desenvolvimento dele é justamente a leitura, né? Nós temos hoje uma amplitude muito grande de livros, de temas maravilhosos que o seu filho ele pode aproveitar para ler. Escolha com sabedoria, porque é lógico que temos leituras boas, mas também temos leituras que não são apropriadas para a idade e que também não ensinam coisas boas. Tenham esse olhar também especial para fazer boas escolhas, né, e levar o seu filho a ter esse conhecimento, a ter esse acesso ao conhecimento, porque muitas vezes ele pode conhecer outros países, conhecer outros lugares, através da leitura, viajar pela leitura. Isso é muito importante, né? Compre um livro para o seu filho, dê de presente um livro para o seu filho, leia a história antes de dormir para o seu filho, leve o seu filho à biblioteca. Eu espero que você seja um pai, um responsável pela criança que você tem, pelo adolescente que você tem, cheio de amor e que também possa olhar com muito carinho, né, para esse lado da leitura, do hábito de ler, de estar desenvolvendo no seu filho uma saúde mental, física, a saúde das emoções também, né? Muito obrigada pelo convite. Adriano, você sabe que você é como se fosse um irmão para mim, né? Eu sou muito grata a estas oportunidades. Você é uma pessoa que é um talento, né? Tem projetos maravilhosos como esse, né, de conhecer o Centro Histórico de Manaus. Estou muito orgulhosa por conta disso, né? E eu espero estar participando também deste projeto e levando mais conhecimento ao nosso povo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Até uma outra oportunidade. Muito bem, encerrando nosso programa de hoje, agradecendo a todos os amigos que participaram dessa edição da nossa Terça Cultural, recebendo a professora Ingrid Ziraoka. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos. E olha, se você perdeu alguma parte do nosso programa, daqui a 10 minutinhos vai estar disponível na página do YouTube, parente, para você, né, poder assistir aí a qualquer momento, tá certo? Professora Ingrid, mais uma vez, obrigado. Obrigado aos amigos que curtiram a nossa programação pelas outras redes sociais que a Estação Canoa Cultural atinge. Olha, nós voltamos, parente, aqui no palco da Estação da Canoa Cultural, na sexta-feira, com o nosso programa Sexta Cultural. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, aqui na minha, na sua, na nossa Estação Canoa Cultural, multiplataforma na internet, parente. Até sexta-feira, um forte abraço a todos.